Abra sua Bíblia lá, 1 Timóteo, capítulo 6, a gente está olhando para a questão do contentamento. Na verdade, Timóteo fala sobre contentamento em... Paulo, fala sobre contentamento em 1 Timóteo, capítulo 6, e aí a gente foi para Filipenses 4, para olhar um pouquinho a respeito da perspectiva de Paulo acerca do contentamento com base no que ele escreve em Filipenses 6, porque o adjetivo aparece lá em Filipenses 6, O substantivo aparece em 1 Timóteo 6, versículo 6, e o adjetivo aparece em Filipenses 4, tá? Não Filipenses 6, Filipenses 4. Quando ele fala que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, Então o adjetivo aparecendo lá. E a gente tem refletido a respeito desses ensinamentos e... Gente, a gente já viu tudo isso daqui, tá? Como algumas pessoas, elas fingem uma vida de piedade, são hipócritas nesse sentido, porque, na verdade, a motivação por trás dessa vida, entre aspas, de piedade, é o lucro que elas estão intentando no seu coração. E aí depois a gente viu, sim, que o contentamento verdadeiro, ele vem de Deus. Paulo fala para nós nos alegrarmos sempre no Senhor, esse Senhor que está perto, que nos dá paz, e Ele é o Deus da paz, e a forma como Ele ensina isso, nos versículos de 11 a 13, e a gente já viu tudo isso daqui, O tudo posso, então, se refere às circunstâncias, eu pensando aqui no versículo 13, aquele é o Senhor, a gente já viu no versículo 10 que ele está falando do Senhor, e me fortalece, Então o Senhor é a nossa força. E como que Paulo ele escreve isso de forma proposital? Porque essa palavrinha aqui, ela aponta para uma autossuficiência. Essa palavra, a gente viu semana passada isso daqui, tá bom? Essa palavra, ela era usada pelos estoicos na época de Paulo para falar de uma autossuficiência que está separada das circunstâncias. É mais ou menos essa ideia. Só que isso aponta muito para um discurso antropocêntrico, onde você pode, você é capaz, você consegue, o céu é o limite, você. Então, é um perigo, É um perigo esse discurso, porque em vez de fomentar o que o John Stott chama aqui de cristossuficiência, acaba fomentando um antropocentrismo, Em vez de fomentar um cristocentrismo, acaba alimentando um antropocentrismo. Você acaba virando o centro da atenção, quando, na verdade, Jesus deveria ser o centro dessa suficiência. Então, isso é bem interessante, tá? Como Paulo ele usa essa palavrinha que tem esse sentido de autossuficiência, ele meio que faz uma adaptação dessa palavra, Por quê? Porque ele faz questão de deixar claro que, na verdade, você não é a sua força, Deus é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então, eu posso passar por todas as circunstâncias no Senhor que me fortalece. Então, de fato, o contentamento ele está separado da questão das circunstâncias. O que determina o seu contentamento não é a situação que você está vivendo no momento. Tudo bem? Vocês lembram disso? Não são as circunstâncias que vão determinar o quanto você está satisfeito em termos de vida, tá bom? Isso não quer dizer que você não pode se entristecer diante de uma situação difícil, diante de uma angústia, diante de um sofrimento. Mas contentamento está além disso daí. Tudo bem? Vocês estão comigo? Lembram disso daí? E, de fato, como os estoicos ensinavam, esse contentamento ele não está atrelado às circunstâncias, mas também não é uma questão de autossuficiência. É uma questão de colocar a sua dependência em Deus, Então, é isso que o Robert Jones ele vai dizer para nós. Ele o preenche com Cristo, Deus nos preenche com Cristo, não com a autossuficiência, mas com a suficiência de Deus. E você tem que aprender isso daqui. Semana passada eu me emocionei muito contando a historinha do garoto, lembra? Da ilustração do garoto que o pai disse para ele empurrar uma pedra, e era uma pedra grande, e o garoto, obviamente, não tinha força para isso, e ele vai, e eu fiquei muito pensando no meu filho, que o meu filho, vocês já viram como ele é, O shape do meu filho. Eu fiquei pensando no meu filho empurrando uma pedra, tem uma pedra lá em Atibaia, lembra daquele monumento que tinha lá? Eu pensei o Ângelos empurrando aquela pedra lá, uma pedra grande que tem lá, ele não ia nem tremer a pedra, e o pai desafia o filho a usar toda a força que ele tem, e o filho, pai, eu já estou usando toda a força. E o pai diz, não, você não está usando. Você não pediu a minha ajuda ainda.
E às vezes nós cristãos fazemos isso, né? Tentamos passar pelas situações da vida pela própria força. E não colocamos a nossa dependência em Deus, que é a nossa força. Então, o Paulo, de forma assim magnífica, né, de forma estupenda, ele usa a palavra que já era usada na época dele, mas ele faz uma aplicação. De fato, o contentamento não está atrelado às circunstâncias, mas ele também não é uma questão de autossuficiência. Ele é uma questão de suficiência em Deus. Muito legal isso daqui. E aí uma outra coisa que eu quero que você aprenda. E interessante trocadilho aqui, né? O contentamento verdadeiro ele deve ser aprendido. Olha como está escrito no texto, tá? Eu estou usando a NVI aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. De novo, né? Na NVI. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento verdadeiro, ele deve ser aprendido. Olha só que bacana, né? Gente, isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Contentamento não é uma questão meramente emocional. Contentamento não é um dom que você descobre. Nossa, qual que é o seu dom? Eu sou uma pessoa contente em Cristo. Mas, na verdade, todo crente deve ser uma pessoa contente em Cristo, né? Então, não é uma dádiva sobrenatural. Você trabalha, você progride, né? Você tem que ser intencional no aprendizado desse contentamento. Como é que a gente sabe disso? Porque Paulo diz isso, tá? Aprendi a adaptar-me e aprendi o segredo de viver contente. E aí são essas duas situações que eu quero compartilhar rapidamente com você, para a gente terminar essa parte do contentamento aqui, tá bom? Então, Robert Jones ele vai dizer isso daqui, né, que eu acabei de falar. Contentamento não é um mistério a ser descoberto, mas uma dinâmica a ser aprendida. Não é recebido automaticamente na conversão, tá? Ele deriva de um processo de crescimento cristão, isso a gente chama de santificação, tudo bem? Pessoal que veio no domingo de manhã aprendeu que existem alguns tipos de santificação, tá? Aquela santificação que Deus realiza na sua vida, onde você agora se torna um povo separado, onde você se torna um povo consagrado, isso é uma marca que Deus põe em você. Você, nesse sentido, foi santificado por meio da salvação, por meio do pagamento que Jesus fez. Você foi separado, agora você é distinto, você pertence a um povo distinto, tudo bem? Isso é um tipo de santificação. Tem uma santificação que a gente chama de santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? Então é essa na qual eu trabalho para crescer espiritualmente, para crescer, para amadurecer na minha jornada de vida cristã. Tudo bem? Você não... Me converti hoje, pastor. Você não vai acordar amanhã sendo uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje. Ok? A maturidade, ela vem com o tempo. Mas, de novo, por isso que você não pode desperdiçar o tempo. Ela vem com o trabalho, com o esforço, com a dedicação, com essa regularidade. Eu separando meu tempo diariamente para ler a palavra, para perceber quais são os princípios nessa palavra e deixar que eles conduzam a minha vida, para colocar em prática João 14,15, que diz, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E aí ele fala isso diferente de novo, se não me falha a memória, no versículo 21. Aquele que não me ama, ou 21 ou 24, aquele que não me ama não obedece os meus mandamentos. Esse é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que obedece os mandamentos de Jesus. Mas quem que disse isso? Pastor? Não, o próprio Jesus falou isso, lá em João 14,15, 21 e 24. Então, essa é a vida cristã. E o contentamento, ele faz parte disso. Ele não vem automaticamente, tá bom? O contentamento não é uma coisa que acontece, automaticamente me converti, agora eu sei estar contente em Cristo Jesus. Nós que não. O que você gosta muito, assim? Pensa numa coisa assim que você gosta demais. Que se alguém tirar isso de você, você vai perder o juízo. Então você, ao longo da sua vida, você vai entregando isso nas mãos de Deus, você vai trabalhando para que, mesmo numa situação como essa, onde uma coisa muito importante para você é tirada de você, você pode ficar triste, pode sofrer,
pode sentir o impacto da angústia, né, desse tipo de situação, mas você vai reagir de modo a glorificar o nome de Deus. Quem fez isso na Bíblia, que é o exemplo clássico que a gente sempre cita? Antigo Testamento. Jó. Perdeu 10 filhos, perdeu todo o patrimônio que tinha e perdeu a saúde. Deus falou assim, só não pode matar. E o capeta obedeceu à risca, meu irmão. A única coisa que ele não fez foi matar. E você vê a reação de Jó? Por que nós podemos aceitar o bem que vem de Deus e não podemos aceitar o mal? Deus deu, Deus tirou. O que ele diz? Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que aprendeu a estar contente. Então, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tá? Isso está lá em Filipenses 2,12. É um versículo que fala sobre essa santificação progressiva, tudo bem? Então você trabalha, você se empenha, você estuda, você se dedica, você se debruça sobre a palavra, você não deixa a correria do dia a dia impedir que você tenha o seu tempo de relacionamento com Deus. Gente, o que é mais importante no seu dia do que o seu tempo com Deus? Existe alguma coisa mais importante no seu dia do que o seu tempo com Deus? Então que você negligencie as outras coisas, mas não o seu tempo com Deus. Tá? Mas não seja irresponsável com os seus compromissos, não. Se organize. Se organize. Para que você tenha esse tempo diário. E aí é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação, a nossa maturidade, o nosso crescimento. Tudo bem? Então Robert Jones ele vai dizer assim, o primeiro termo significa aprender alguma coisa por meio da experiência, apropriar-se da verdade pessoalmente e externá-la de maneira prática. É aqui, né? Ele está falando desse primeiro termo que está bem aqui, no aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Está no versículo 11 na NVI, tá? Por que ele diz isso? Porque no português os dois verbos são iguais, tá? Mas no original são palavras diferentes. Então por isso que ele está aqui fazendo uma distinção para nós, tá bom? Então essa primeira palavra ela tem dois aspectos, que é o aspecto da cognição, né? O conhecimento intelectual, a informação, mas aí ela tem o aspecto da prática, né? De você conseguir aplicar isso que você aprendeu. Então, faz muito sentido Paulo usar isso daqui, porque ele está falando de circunstâncias. Circunstâncias são coisas que você vive. Isso aqui não é uma teoria, uma aula teórica a respeito de alguma coisa. Eu estou falando daquilo que acontece na minha vida. E você está falando de Paulo. De novo, lembra onde é que Paulo estava quando ele escreveu isso daqui? Estava na prisão. Estava na prisão. E ele diz isso, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, inclusive está na prisão. Isso é muito interessante, porque nos versículos anteriores, o que ele diz? Alegrem-se sempre no Senhor. E ele escreve isso estando na prisão. Então, tem esse efeito aqui, né? Coloquei para você o texto de Tito 3,14, que diz assim, ó, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Isso aqui é legal porque aqui aparece essa questão, né? Aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, tá? Então aparece a questão do aprendizado na prática, o aprendizado na questão da experiência. Gente, abre a sua Bíblia aí, lá em Mateus 7. Você tem que aprender essa dinâmica, eu já ensinei ela aqui algumas vezes, mas apareceu ali, eu vou falar de novo. Mateus 7, acharam aí? Lá o finalzinho do capítulo, lá no versículo 24. Tudo bem? Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia,
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Gente, vida cristã está além de você entender as coisas, está além de você conseguir compreender princípios, conseguir compreender mandamentos. Deus, ele não quer só isso de você. Deus, ele quer que esses princípios e esses mandamentos, eles transformem a sua vida. Ouvir as palavras do Senhor Jesus e não colocar essas palavras em prática é como o nécio, é como o insensato que construiu a sua casa na areia. Entender é uma parte do processo. É só uma parte do processo. Estar contente em Cristo Jesus, estar contente no Senhor, exige de você que você se aproprie dessa verdade, mas que você externe isso de maneira prática. Quando, pastor, que você vai ter oportunidade? Quando que eu vou ter oportunidade de demonstrar que eu estou contente no Senhor? Nas circunstâncias. Sejam elas boas ou ruins. Lembra, a gente trabalhou isso daqui. Às vezes as circunstâncias boas são uma provação, no mínimo, iguais às circunstâncias ruins. No mínimo. Para alguns, até pior. É pior ter fartura do que ter necessidade para alguns. Eu tinha um professor que ele dizia isso daqui, na faculdade. Você quer conhecer um homem? Dê poder a ele. E ele vai mostrar quem ele é. Para alguns, a fartura é uma provação mais pesada do que a necessidade. Tudo bem? E aí, o segundo aprendi ali, né? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu coloquei na Revista e Corrigida aqui para você, ao meio da Revista e Corrigida, onde o texto diz assim, estou instruído. Eu coloquei aqui porque está no passivo, né? E no original é passivo também, tá? Mas o Robert Jones, ele explica para a gente qual que é o sentido dessa palavrinha aqui. O segundo termo para aprender era um verbo raro. Gente, ele é raro mesmo, tá? Ele só aparece no Novo Testamento aqui nesse texto. Na cultura de Paulo, significa se tornar uma pessoa iniciada em uma sociedade secreta ou uma antiga religião misteriosa. Então, o que Paulo faz? Paulo, ele cristianiza, né? Ele faz uma adaptação também do termo para ensinar que a entrada na esfera do contentamento cristão requer um aprendizado específico, com propósito. Gente, eu gosto dessa palavra aqui, para mim essa palavra ela diz tudo para nós. A palavra é intencionalidade. Então, você vai chegar na sua casa, você vai pegar um pedaço de papel, um papel A4, e você vai escrever assim, nesse papel, contentamento. E sabe o que você vai fazer? Você vai grudar ele na porta da geladeira. Pum! Para você, toda vez que você for na geladeira, você vê essa palavra lá, contentamento. Para você lembrar na sua cabeça que você precisa ser intencional no aprendizado do contentamento. Gente, se você não fizer isso intencionalmente, sabe quando que você vai aprender a ser contente no Senhor? Nunca. Por quê? Não é? Lembra? Vou voltar aqui, ó. Não é um mistério a ser descoberto, não é uma dádiva sobrenatural. É uma dinâmica que deve ser aprendida. E você deve, então, estabelecer isso como propósito e como finalidade, como objetivo que você quer alcançar. Tudo bem? Gente, agora eu quero que você entenda isso daqui, ó. É muito mais seguro, é muito mais garantido para um ser humano aprender a estar contente no Senhor. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, o que acontece com elas? Elas mudam. Quem podia prever em 2019, não, em 2018, que o mundo seria afetado em 2019 por uma pandemia que ia bagunçar as nossas vidas? 19 não, 20, né? Finalzinho de 19. Mas a gente sentiu os efeitos, foi 20 e 21 mais, né? Quem que poderia prever no finalzinho de 19 que nós teríamos essa pandemia? Com a força, com a intensidade, com todas as mudanças que ela... Gente, até agora, os caras estão discutindo aí passaporte sanitário por causa de quê? Por causa disso daí. O quanto que isso afetou as nossas vidas?
Para não falar aqui de vários e vários exemplos de pessoas, né, que passaram por momentos bem complicados por causa dessa pandemia. Para não falar das pessoas que nós perdemos. Para não falar dos familiares e dos amigos que nós tivemos que nos despedir. As circunstâncias, elas mudam. Por isso a nossa força tem que estar no Senhor. É muito mais seguro. Gente, obedecer a palavra é um porto seguro na nossa vida. Em vez de você ser uma pessoa levada pelas mudanças das situações e das circunstâncias, você pode descansar na paz que vem de Deus, paz que é dada a você pelo Deus da paz. Olha só que legal. Mas para isso acontecer, você precisa estabelecer isso como meta, como objetivo. Você precisa ser intencional. Você precisa aprender a se contentar do Senhor. Senão, o que vai acontecer com você quando você estiver na fase do salmista do Salmo 71? Você vai descansar no Senhor? Confiar que mesmo diante da fragilidade de um momento mais avançado da vida, Ele continua cuidando de você? Isso é estar contente no Senhor. Ou você vai se lamentar, porque você não tem mais força, porque a sua mobilidade mudou, porque você tem desafios inerentes a essa fase e você não gostaria de tê-los. Aproveite. Gente, não perca nenhum segundo da sua vida para obedecer a palavra. A palavra de Deus é o nosso porto seguro. Queria eu que todo ser humano obedecesse a palavra de Deus. Quanto sofrimento seria evitado? Muito sofrimento. Muito sofrimento. Contentamento deve ser aprendido. Gente, deixa eu rapidamente só ensinar alguns princípios para você. Pastor, como é que eu aprendo? Porque o senhor falou que eu tenho que aprender. Então, bem rapidinho. Até porque a gente já passou da nossa hora. Efésios 4, vai lá, bem rapidinho. Efésios 4. Vou ensinar alguma coisa aqui para você. Como é que eu ponho na prática, pastor? Ouvir as palavras do Senhor e praticar. Como é que é isso? Abra aí, versículo 22. Efésios 4, 22. Acharam? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, cada um de vocês, proveniente da verdade, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O que é isso? A gente chama isso daqui de substituição positiva. Isso daqui é um jeito de você aprender, de você colocar em prática o contentamento no Senhor. Como é que faz isso? A busca dessa vida piedosa. Lembra do texto lá de 1 Timóteo? É isso que a gente está atrás. Então, você vai abandonar o padrão pecaminoso, mas na medida em que você abandona o padrão pecaminoso, você substitui isso pelo padrão bíblico. Tudo bem? Isso é substituição positiva. Por isso que o Paulo está dizendo aqui em Efésios despir e revestir. Despir, revestir. Você abandona o padrão, você se despe daquele padrão pecaminoso de uma vida sem Deus, sem Cristo, e você se reveste agora de um padrão bíblico, de um padrão pautado e estabelecido nos mandamentos do Senhor. Paulo tem exemplo? Tem, versículo 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira, despir-se. E o que mais, Paulo? E falar a verdade ao seu próximo, pois todos são membros do mesmo corpo. Então, revestir-se. Abandonar a mentira, despir-se. Falar a verdade, revestir-se. Substituição positiva. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que então, Paulo? Apaziguem a sua ira. Então, no momento de ira, despir-se não peque no momento de ira. E revestir-se? Apazigue a sua ira. Cara, só se Paulo desenhar, meu irmão. Eu não consigo entender como é que a gente não entende essas coisas. Porque melhor do que isso. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Despir-se. O que mais, Paulo? Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Então, em vez de furtar, revestir-se, o que é? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Então, despir-se, não furte. Revestir-se, trabalhe.
para que você ainda tenha com que repartir, né? Então, mais uma coisa, né? Revestir-se. O nome disso daqui é substituição positiva. Abra sua Bíblia lá em Mateus 5, bem rapidinho, bem rapidinho. Mateus 5. Mateus é o primeiro evangelho. Mateus 5, versículo 29. 29 e 30. Isso aqui a gente chama de amputação radical. Como assim, pastor? É porque você vai ler o texto, você vai entender. Acharam aí, Mateus 5, 29? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E Mateus 18:8 fala parecido também, né? Sobre você arrancar uma parte do corpo, se não falha ali é o pé. Se não falha a memória ali é o pé. Arranca o pé e lança-o fora. Mateus 18:8. Você verifica aí para ver se eu acertei a referência. Gente, amputação radical. Por que amputação radical? Porque você arranca aqui. Aqui não é processo de substituição positiva, mas tudo isso são formas que a Bíblia diz para você de você colocar em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus. Você não quer alcançar essa vida de piedade? Você não quer expressar o seu amor por meio da sua obediência à palavra de Deus? Então, numa situação você abandona o padrão pecaminoso e você se reveste, você adota o padrão bíblico no lugar do padrão pecaminoso. Em outras situações, você tem que arrancar da sua vida aquilo que faz você pecar. E você tem que ser radical nesse sentido. Você não pode dar brecha para aquilo que faz você pecar. Eu vou dar o exemplo de um menino que eu conheci lá em Manaus, na igreja. Sabe o que ele fez? Gente, menino na faculdade, precisava do computador, ele só tinha um desktop. Mas o desktop era o que fazia ele pecar. Por causa da internet. Sabe o que ele fez com o desktop dele? Ele encaixotou. Colocou dentro de uma caixa e colocou num quartinho escuro lá na casa dele. E aí a primeira pergunta que fizeram para ele: e os trabalhos da faculdade? Eu faço à mão. Porque fazer à mão é um preço menor para mim do que eu manchar o meu caráter com pornografia na internet. Isso é amputação radical. Arranca o que te faz. Você quer colocar em prática os mandamentos? Então faça isso. Abre aí, você já está em Mateus? Mateus 16. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Legal, só o versículo 24 para a gente terminar. A gente chama isso daqui de abnegação completa, tá bom? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Então, substituição positiva, abandone o padrão pecaminoso, adote o padrão bíblico. Amputação radical, arranque da sua vida o que faz você pecar. Abnegação total, abnegação completa. Viva para Jesus. Tudo bem? Eu podia falar mais aqui, tá? Podia falar de Romanos 8, 28 e 29. Podia falar de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sobre como você tem que lidar com as circunstâncias. Sobre como você tem que aproveitar as circunstâncias. Romanos 8, 28 e 29 vai ensinar isso. 1 Pedro 1, 6 e 7 vai ensinar isso daí. Mas fica para a semana que vem. Tudo bem? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Que tenhamos essa disposição e esse empenho, Pai, de aprendermos o contentamento, Senhor. Que a gente entenda que não é um mistério, não é uma dádiva que sobrenaturalmente vai ser nos concedida, Pai. É lógico que nós temos o Teu auxílio por meio do Espírito Santo, por meio da Tua palavra e por meio, inclusive, dos nossos irmãos em Cristo, Pai. Mas isso exige de nós intencionalidade, Senhor. Exige de nós que estabeleçamos isso como meta, como alvo, como objetivo, Pai, e que trabalhemos em busca dessa meta. É assim que funciona todos os outros aspectos da vida. Quando nós queremos alguma coisa e nós precisamos projetar isso daí, e nós determinamos, então, quais são os passos que nós temos que dar para que nós conquistemos esse alvo, esses objetivos, nós fazemos. O contentamento, Deus, deve ser um desses objetivos, um desses alvos, Pai. E nós precisamos estabelecer esses passos para que nós consigamos alcançar esse contentamento em Cristo, Pai. Precisamos, Deus, entender que ao longo da nossa jornada de vida,
nós vamos substituindo, nós vamos sendo moldados por Ti, isso é Romanos 12, né? Sendo conformados por Ti, Senhor, renovados em nossa mente, Pai, para que não sejamos mais moldados ao padrão desse mundo. E como é que funciona isso? Abandonar o padrão mundano e adotar o padrão divino, Pai, substituição positiva. Deus, deixarmos o padrão pecaminoso e substituirmos pelo padrão bíblico, pelo padrão estabelecido na Tua palavra. Deus, amputação radical, Pai, tirando da nossa vida aquilo que nos faz pecar, e abnegação total, Senhor, entendendo que a nossa vida Te pertence, Pai, e não devemos perder nenhum segundo, Senhor, nenhum segundo, Pai, para trazermos honra e glória ao Teu nome, Senhor. Que não vivamos mais a nossa vida para nós mesmos, Deus, mas que vivamos a nossa vida para Ti, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Esse é o nosso alvo, é isso que traz contentamento genuíno e verdadeiro ao coração, Pai. Que não sejamos mais homens e mulheres dirigidos pelas circunstâncias, Pai, mas que o nosso porto seguro esteja em Ti, que as nossas âncoras estejam lançadas sobre Ti, Senhor, e que o Senhor seja a nossa força, Pai, e que a nossa suficiência esteja em Ti, o Senhor. Essa é a minha oração para essa igreja e para todos os meus irmãos, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Amém? Deus abençoe a todos.